Depois talvez possa ouvir, que é melhor para ouvir. Quero. E o objetivo de para ter o microfone vai sempre menos. Está bem. Então, e pode aqui, é só carregar aqui. Então, leve para lá. Posso sentar aqui? Eu faço-lhe a apresentação e depois, exato. Vamos dar o endereço do site. Não é isso, não é distância. É isso, para ser lido assim, consegue ver. Pois é, então, isto aqui é outra. Eu é que escolhi a ordem. Olá, boa tarde. Veio aqui o meu colega, o Rui Lopes, que não pode moderar a mesa, então pediu-me para eu moderar. Portanto, nesta mesa a Paula Godinha não está. Vamos passar já à comunicação do António Roma Torres e depois da comunicação dele, afinal de contas, o Sérgio Dias Monteiros também já se foi embora. Se por acaso o Rui Simões ainda voltar, depois de haver aqui uma certa discussão, ainda volta a mostrar o teaser que ele disse que até gostava de ver. Se não voltar, já nem sequer mostro. O António Roma Torres quase que dispensa... Com licença, Ricardo. Quase que dispensa apresentação, mas... Ele é crítico de cinema do semanário Voz Portucalense entre 71 e 74, no Jornal de Notícias, já há bastantes anos, mas durante 75 e 2001. Foi colaborador com o Suplemento Y, autor de cinema, autor de cinema português Anne Gulbenkian, em 1974, Cinema, Arte e Ideologia, Antologia, 1975. Também, para além da paixão e da escrita pelo cinema, o António Roma Torres, não sei se vocês sabem, mas ele é psiquiatra, exato, psiquiatra, e já foi, portanto, diretor da Clínica de Psiquiatria do Centro Hospitalar de São João, no Porto, etc, etc. Eu acho que depois vocês leem isto no livro de resumos. O título da comunicação dele chama-se Do primeiro Anne Gulbenkian à gênese de um cinema lusíada. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço terem-me convidado para vir a este encontro, onde estive praticamente a tempo inteiro, não completamente, porque isso também é um bocadinho obsessivo demais, mas com todo o prazer e com todo o gosto, e naturalmente, como todas as outras pessoas, também já estou um bocadinho cansado, e eu imagino que se iam cansar muito mais se eu viesse ler o texto que escrevi, mas que depois percebi que era grande demais para poder ler no tempo que tinha, e além de que, quando escrevo estas coisas, eu escrevo de uma forma um bocadinho complicada, com muitas frases dentro das próprias frases, e depois não leio tão bem como eventualmente escrevo, e a coisa torna-se um bocadinho maçadora. De maneira que fiz aqui uns slides com umas fotografias e assim umas coisas. As fotografias não são grande coisa, foi o que se pôde arranjar na internet muitas vezes para estas coisas, e eu espero não perder o fio à meada e conseguir contar a minha história, porque penso que foi também por essa razão que se lembraram de mim para me convidar para vir aqui. Portanto, então vamos lá. Isto mas não tenho que atirar palavra nenhuma. Então pronto, como já foi há bocadinho dito, eu publiquei este livro, Cinema... Isto é um problema. Publiquei. Não complicar muito. Eu vou fazer um esforço para me colocar aqui. O problema é que, estando a olhar para os diapositivos, a gente depois... Só se eu puder pôr isto desta maneira. Bom, acontece que eu
Portanto, eu era um jovem naquela altura, não é como imaginam, mas tive o atrevimento de publicar um livro de umas crónicas que eu tinha escrito no semanário Voz Portugalense, onde fazia críticas de cinema nessa altura, e durante mais ou menos o ano de 1972, em que grande parte destes filmes que correspondem ao início do plano de produção da Gulbenkian do Centro Português de Cinema foram exibidos, e resolvi-lhe chamar Cinema Português Ano Gulbenkian. Eu sabia que o plano de produção ia ter 3 anos e que provavelmente ia haver mais anos Gulbenkian. Portanto, eu chamei o Cinema Português Ano Gulbenkian intencionalmente, porque achei que foi um marco, um ponto de charneira no cinema português, e valia a pena. Até eu tinha publicado estes textos, mas fui desafiado, digamos, a publicá-los num livro por José Soares Martins, que era um amigo meu que estava a tentar publicar uns livros e que me falou nisso. E chamei-lhe Cinema Português Ano Gulbenkian, mas depois, com o andar dos tempos, percebi que as pessoas entenderam que devia ser anos Gulbenkian, porque entretanto houve mais anos, não houve muitos, aliás, também não foram assim tantos, nem tiveram o mesmo impacto desse primeiro ano. E portanto, de certa maneira, é por isso que chamei a esta comunicação o primeiro ano Gulbenkian, porque não posso ser teimoso e continuar a dizer que 1972 foi o ano Gulbenkian, quando havia intervenção do cinema antes disso, da Gulbenkian na produção do cinema, na produção não tanto, mas enfim, algum apoio a cineastas, e depois continua a haver, mesmo até hoje. E, portanto, mas eu gostava de explicar, e é isso que vou tentar aqui atualizar, esta ideia de porque é que este ano de 1972, que eu considerei no livro não apenas os filmes produzidos para Gulbenkian, há 2 filmes que não foram produzidos para Gulbenkian e que foram estreados nesse ano e que eu acho que fazem também parte desse clima, não é? Que foi Uma Abelha na Chuva do Fernando Lopes e A Lotação Esgotada do Manuel Guimarães. E, portanto, vou tentar ver como é que hoje, passados estes não 50 anos, mas quase, não é? Porque também 50 anos é da criação do Centro Português de Cinema, como é que hoje podemos olhar para o cinema português e ver se ainda tem alguma coisa a ver com isto ou não. E que evolução é que esse ponto de charneira teve no resto. E eu penso que também isto compete a um crítico de cinema, para além de poder aviar textos mais leves assim à medida que os filmes surgem, é pensar nos filmes a partir do que eles são e do que lá está. E olhar e tentar ler as coisas em função, não da pequena história que está à volta destas coisas, que também é importante, mas que isso não compete propriamente a um crítico de cinema, mas das tendências estéticas e outras que em cada filme se revelam, portanto, da forma como os filmes se influenciam uns aos outros. Claro que eu defendo que este cinema não está em continuidade com o cinema novo da década anterior, embora tenha sido muito importante o cinema novo das produções Cunhateles. Vamos ver daqui a bocadinho melhor. Nestes filmes já não há grande ligação com a perspectiva realista, ou se quisermos também neorrealista, que praticamente estava presente em todos os filmes da década de 60, e por outro lado há esta intervenção, por outro lado havia uma produção teórica até dos cahiers de cinema e circunstâncias políticas nacionais e internacionais que davam um contexto diferente na década de 70 à década de 60, e por outro lado, houve esta situação que é muito sui generis de a Gulbenkian se entender com um grupo de cineastas e de patrocinar, e como foi explicado ontem muito bem por todas as pessoas, mas particularmente por António Pedro Vasconcelos, entender-se diretamente com um grupo de pessoas. Isto nas outras cinematografias, nos outros cinemas novos, muitas vezes há movimentos políticos, há uma produção teórica, mas nem sempre há uma condição de produção que criava uma noção de grupo a produzir estes filmes, a fazer estes filmes. O meu livro saiu em março de 1974, portanto saiu em má altura para depois alguém se interessar por isto nas livrarias, porque com o 25 de Abril ninguém estava interessado em ler um livrozito pequeno
e relativamente manhoso, e que vinha falar sobre uma coisa que já não tinha... Enfim, que as circunstâncias mudaram radicalmente. Mas não deixa de ser engraçado, tem lá escrito na última página como se usava na altura, que foi acabado de imprimir no dia 22 de março de 1974. Mesmo assim, foi um livro muitas vezes citado por muita gente que tem publicado estas coisas e que, de facto, apesar de tudo, acho que fiz bem em tê-lo publicado, porque se não o tivesse publicado nessa altura, nunca mais o teria publicado. Isto é daquelas coisas. Aliás, a ideia propriamente não foi minha, foi desafiado a publicá-lo e, de facto, foi uma sorte, digamos assim, porque, de certa maneira, a atenção que não lhe foi dada na altura, embora a revista Cinéfilo dedicou 2 páginas ao livro, mas praticamente não lhe foi dada nenhuma atenção nessa altura, mas ainda hoje o livro tem alguma relevância em citações e assim. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar é se... A primeira questão que eu queria colocar é se, de facto, devíamos dizer ano Gulbenkian ou anos Gulbenkian. O João Bernardo da Costa passava, portanto, nos 50 anos... ou nos 40 anos, melhor dizendo, não da reunião da reunião que foi feita no Porto, do Cineclube do Porto, fez uma sessão aqui na Gulbenkian e publicou este livro, onde faz o historial de todas as intervenções da Gulbenkian, cinema português, anos Gulbenkian. Se eu não tivesse sido convidado nessa altura para vir moderar a mesa, que foi com o Fernando Lopes, com o Paulo Rocha, com quem mais é que esteve? Teve o Abílio Hernandes Cardoso e agora falta-me o primeiro nome dele, o Lopes, que esteve aqui de manhã, João Lopes. Eu até poderia pensar que o Bernardo da Costa estava, de certa maneira, a corrigir-me, mas ele convidou-me, achou que eu poderia ser a pessoa para moderar essa mesa redonda, portanto, provavelmente achou que o meu livro tinha alguma importância, mas acha realmente que não se pode reduzir a esse ano a intervenção da Gulbenkian. Então, há uma fase diferente, não é? Aquela fotografia do José Viana no Mal de Vivre, do Recado, é como viram a fotografia que eu escolhi para a capa, que foi feita por um designer que depois, hoje em dia, é uma pessoa com importância, que é o João Machado, mas naquela altura era uma pessoa que não era conhecida, naturalmente não é por este trabalho, mas, enfim, eu disse-lhe que queria, porque me parecia que o Recado era o filme desses filmes, todos que tinha mais claramente um recado. E valia a pena, naquelas condições em que provavelmente muitas coisas não se podiam dizer tão explicitamente, valia a pena na capa dizer qual é o recado deste cinema português no Gulbenkian, qual é o recado principal. Portanto, eu continuo a achar que fico um bocado... Não quero ser teimoso e dizer que não se pode falar em os anos Gulbenkian, mas realmente, então... E vinha agora por pouco, chamemos a este cinema Lusíada, embora eu sei que o termo Lusíada é um termo que desperta alguns preconceitos em relação à forma como tem sido muitas vezes utilizado, mas também já foi dito aqui ontem pelo Paulo Filipe Monteiro, que quase todos os filmes, muitíssimos filmes, falam sobre estas coisas de ser português, de uma certa reflexão sobre a identidade cultural, mais do que política ou qualquer outra coisa de ser português e, portanto, penso que isso é quase uma evidência. Então era por aí que eu queria começar. No livro eu falo que havia 3 tendências, uma neorrealista em que praticamente apenas o Pedro Só se mantinha, a outra existencialista, que era o caso do Recado e era o caso do Perdido por 100, que era uma perspectiva... enfim, que podemos considerar mais pequeno-burguesa, mais de dramas individuais, mas que correspondia a uma evolução daquilo que muitas vezes pensava sobre a estética realista, digamos assim, algumas ilusões que a estética realista tinha, e depois o cinema de ruptura, onde eu considerava o Manuel de Oliveira e o Fernando Lopes, portanto, o passado e o presente, e o Fernando Lopes com Uma Abelha na Chuva. O Fernando Lopes depois não evoluiu, aliás, andou sempre um bocadinho, digamos assim,
tocando todas as formas de entender, mas numa Abelha na Chuva era, evidentemente, muito mais uma reflexão sobre a linguagem, sendo um romance muito cinematográfico e sendo ainda de uma estética realista, era muito mais um trabalho sobre a linguagem, sobre como é que aquele texto se poderia filmar, uma coisa que o Manuel de Oliveira, depois também no Amor de Perdição, colocou muito em relevo. No filme do João César Monteiro, que espera por uns sapatos defuntos, há ali esta cena com o Luís Camões muito em evidência, e há todos estes aspectos de marinheiros de raiz sem águas de navegar no filme do César Monteiro também, e nos outros dois filmes que aqui estão também, e Uma Abelha na Chuva, a mesma coisa. Então, eu fiz aqui um resumozito de algumas coisas que nós podemos dizer sobre isto. A literatura é imensa sobre esta questão de pensar Portugal, não é? A obsessão da Portugalidade, como diz o Onésimo Titone de Almeida. Este livro é relativamente recente, o Eduardo Lourenço publicou imensa coisa sobre isto, mas Portugal como um destino é um paradigma na formulação, e há muitos outros. Eu gosto muito deste título, Utopias em Dó menor. É um livro sobre a posição do Onésimo Titone de Almeida, mas o título é muito engraçado porque acho que esta coisa lusíada tem, mesmo já nos Lusíadas do Camões, tem esta parte utópica e tem esta parte depois de uma certa dor menor, de uma dimensão, apesar de tudo, que não está à altura desta utopia. E isto era também muito visível no Camões, no Fernando Pessoa, no Padre António Vieira, Teixeira de Pascoais, o Antário de Quental, a polémica do Teixeira de Pascoais com o António Sérgio a propósito da arte de ser português, que é muito interessante, porque o António Sérgio o que critica é que é preciso fazer coisas, é preciso mudar o país e, portanto, com esta forma mais ou menos romântica de colocar as coisas, nós perdemos energia para as modificar. Mas eu acho que uma coisa, evidentemente, não tem a outra. Eu escolhi aquele selo da comemoração do nascimento do Luís de Camões, porque é anterior ao Estado Novo. Não se vai pensar que a ideia dos Lusíadas é necessariamente uma ideia nacionalista, patrioteira, porque muitas vezes pode englobar um bocadinho essa tendência, esbater-se para essa margem, mas não é necessariamente isso. Então, lembrei-me de uma outra coisa que também me pareceu curiosa. Há uma carta do Pierre Castro, que é um cineasta francês ligado aos Cahiers de Cinema, que fez em Portugal vários filmes, um dos quais é mais conhecido, Vacances Portuguese, e que escreveu nos Cahiers de Cinema em 1964, o filme foi coproduzido por Cunha Teles também, escreveu uma carta onde falava de 5 cineastas que estavam para aparecer, estavam a fazer os primeiros filmes, e o Paulo Cunha depois foi rever uma citação que o Bernardo da Costa muitas vezes faz disto e diz que os 5 dedos dessa mão eram o Fernando Lopes, o Paulo Rocha, o Fonseca e Costa, falta-me aqui um com certeza, não, mas já vamos ver a seguir, e o Manuel de Oliveira. Mas não é verdade, o que está lá é o Manuel Guimarães. E, portanto, o texto, que é um texto pequenino, a seguir diz que no Norte, no Porto, há um cineasta mais velho que faz lá o seu próprio cinema. Portanto, ficamos aqui com uma certa dificuldade em relação aos dedos da mão e eu achei que podíamos então considerar um 6º dedo e incluir eventualmente 2 polegares. Andei à volta com esta ideia e há este talismã, digamos, que sefardita e também muçulmano da Amsá, desta mão que não tem 6 dedos, tem 5 dedos, mas tem 2 polegares ou tem 2 dedos semelhantes, e há estas coisas que se encontram pela internet de que uma mão com 2 polegares seria uma mão mais eficiente. Portanto, em vez de ser uma deformidade, e isto pode dar resposta à chamada originalidade do cinema português, a originalidade é ser um bocadinho diferente, mas em vez de ser uma diferença deformada, é uma diferença que pode ser mais criativa e que, portanto, pode, de facto, trazer alguma coisa de diferente, porque considerar a escola portuguesa, como muitas vezes se diz, eu acho que não diz nada sobre o que estes filmes realmente são e o que trazem, digamos assim, de esteticamente interessante. E então, é por isso que também chamei, pois, logo no início, a nossa mão tem 6 dedos, digamos, é a originalidade e a pluralidade do cinema português, porque também quando se começou a desenvolver essa ideia da escola portuguesa,
dá a impressão, eu precisava de facto um bocadinho de água para conseguir levar isto até ao fim, dá a impressão que o cinema tem que ser todo igual, que o cinema português tem que ser todo com um determinado padrão, que é a imagem de marca do cinema português. Ora, o que eu queria mostrar aqui é que também a imagem de marca do cinema português é de facto ser plural, é não ser todo igual. E isso não quer dizer que um seja comercial, como já vou falar para diante, e outro seja cinema de autor. Estamos a falar de cinema de autor, de reflexões sobre a problemática, muitas vezes a problemática portuguesa, mas... Muito obrigado, senão não conseguia chegar até ao fim. E então vamos lá para diante, para não perder muito tempo. Então, estes são os tais primeiros filmes, e estão aqui os tais 6 dedos que eu tentei perceber como é que poderiam ser ligados aqui com os 2 polegares, que seria o Manuel de Oliveira e o Manuel Guimarães, portanto a lotação esgotada, e ali o passado e o presente. Aqui seriam os 2 polegares, aqui teríamos o dedo indicador, que seria a ideia, que o recado mais... o recado de alguns filmes dentro deste temos outra vez o Mal de Viver com a Maria Cabral, o José Viana. Temos depois o António Cunha Teles, que não fez nenhum filme neste ano, fez no ano seguinte Os Meus Amigos, como ele aqui disse ontem, e que é, enfim, este cinema era um cinema mais existencialista, era um cinema mais voltado para as reflexões sobre algumas angústias pessoais, na ligação entre também e isto vai se repetindo ao longo das décadas até agora, quer dizer, é também a questão do marcelismo, da pseudo-primavera marcelista e da integração já nessa altura um bocadinho na Europa, numa outra, enfim, da qual também vieram obviamente coisas boas, incluindo a própria democracia, de que a Europa já tinha uma experiência larga, mas também há uma ideia que o país sempre teve, mesmo olhando para trás na história, entre a saída para a Europa, que nos levou também à Primeira Guerra Mundial, que já tinha levado, mesmo no tempo antes dos descobrimentos, algumas coisas um bocadinho de tipo diferente, e depois uma saída para o outro lado com que nós convivemos, que é o lado do diferente, da aventura, do mar, dos tais marinheiros de raiz, sem águas para navegar. E portanto, o Cunha Teles, um cinema muito mais, que eu tenho chamado psicodramático, que é um cinema em que as personagens não são vistas com um guião completinho, com todos os seus problemas individuais, mas são postos a uma grande identificação entre os personagens e os atores e as pessoas que os fazem. Seria o Dedo Médio, que é também chamado o pai de todos, que não fica nada mal ao Cunha Teles, que começou, portanto, que dava um tom a isto. E depois teríamos o Dedo Anelado, com o Fernando Lopes, esta é uma imagem da Abelha na Chuva, com tal situação de compromisso com toda a gente, até um pouco no Canal Lopes, já foi aqui falado quando ele esteve na RTP2 e antes como presidente do Centro Português de Cinema. E o Dedo Mínimo, que é um cinema com alguma dificuldade de existir, raro, do Paulo Rocha. Esta cena é da Pousada das Chagas, que foi um filme que não foi deste plano de produção, mas foi produzido pela Gulbenkian, e que é um filme que o Jorge Leitão Ramos, também no dicionário já aqui citado, diz que é como alguém que fecha o sacrário e deita a chave ao rio, no sentido de uma dificuldade de linguagem, que também ontem foi aqui falada, e que é, digamos, uma outra dos aspectos do cinema português, deste cinema português. Bom, portanto, o que se trata, em certa medida, é de facto do realismo, que é a doutrina, digamos assim, que acompanhou a grande parte. 2 minutos. Então já não digo mais nada. Então pronto, o realismo, portanto, o Krakauer, que teve imensa importância, ficou muito conhecido pelo livro de Caligari a Hitler e por uma crítica que quase deixou por discutir depois a questão do expressionismo, mas de facto o que ele era um teórico do realismo no cinema, e a mesma questão o André Bazin, no que diz respeito à evolução do neorrealismo e os cahiers de cinema que depois acompanharam tudo isto. Aqui eu resolvi fazer uma abordagem dos filmes do Rossellini a partir desta citação que encontrei já depois de ter feito este slide do Paulo Rocha, que diz que várias tendências estavam imersas
nos filmes do Rossellini. Então aqui estariam os tais 6 dedos da nossa mão, pela ordem que eu estive ali a descrever. E evidentemente, uma das partes mais importantes é esta da Roma Cidade Aberta, onde é mais visível uma evidência que muitas vezes no resto, aliás, o filme 1900 também mostra isso, como há momentos da história em que as coisas são visíveis, em que uma opacidade que existe no dia-a-dia, em determinados momentos, como foi no nosso 25 de Abril, são mais visíveis. E depois há também o aspecto da ligação do próprio Rossellini com o psicodrama e com um outro filme do Jacques Rivette, que acho que é muito próximo destes filmes que estamos a falar de Cunhateles. E, evidentemente, também estou de acordo que há que recolocar aqui o Manuel Guimarães. Estou de acordo com o que a Leonora Real tem defendido e, de facto, tem sido um personagem que tem sido esquecido injustamente e que merece, pelo menos, um lugar de tanto destaque como qualquer um dos outros. Vou passar agora isto tudo mais depressa. Estes ainda são os mesmos, mas diferentes, com alguns filmes que não estavam ali, mas prolongando esta ideia de os arrumar. A Promessa, por exemplo, que considerei no Pulgar do Manuel Guimarães, é um filme que, embora fosse no segundo ano de produção da Gulbenkian, foi feito em 1972 e, salvo erro, estreado também, ou Perdido por 100. Este aspecto aqui do amor de perdição como representação, o que é filmar uma história, digamos, melodramática, e o que é filmar um texto no filme do Fernando Lopes. Ali também uma coisa do Quem Espera por Sapatos Defuntos, não sei se lê muito bem, mas diz ali, o cinema é uma vigarice. Entre parênteses, agora, não sei se foi assim, mas há bocado também era isso que se estava mais, era mais do que o cinema, não é? É tudo uma vigarice, muitas vezes. Bom, em 1972 houve também uma semana em Nice, e esta revista que apareceu nessa altura não era uma revista extraordinária, mas tinha um dossiê sobre o cinema português, com um texto deste crítico italiano, Jean Gili, e um texto do Eduardo Lourenço, que é um texto demasiado simples para os textos que habitualmente o Eduardo Lourenço faz. Ele apadrinhou um bocado por isto de se realizar em Nice esta semana do cinema português, mas seria interessante que o Eduardo Lourenço tivesse escrito textos mais profundos sobre o cinema, até porque ele tinha uma apetência grande por refletir sobre o cinema, mas que eu saiba, que eu conheça, nunca escreveu grande coisa sobre o cinema. Bom, depois pus aqui, não, eu sabia que o Rui Simões ia estar cá, mas não foi para lhe agradar, é porque, de facto, o bom povo português, só para falar da desconfiança nesta coisa da perspectiva realista do diretor, o António Pedro Vasconcelos também falou aqui, e eu neste texto que me pediram que escrevesse para o Le Monde Diplomatique em 1976 para fazer um aggiornamento do que é que se estava a passar com o cinema, coloquei exatamente em evidência isso. É que se repararem nos filmes do Rui Simões, como aliás num filme contemporâneo, também documental, do António Pedro Vasconcelos, e também um outro filme de Barronhos do Luís Filipe Rocha, há uma ideia do documentário e uma ideia do direto diferente do que há na grande parte dos filmes que foram feitos naquela altura. E que também tem um bocadinho a ver com este tal estilo psicodramático que a mim me diz muito pela minha formação em psicoterapia, nomeadamente no psicodrama, que é esta imagem, não é muito a imagem que aparece mais do bom povo português, mas é a ideia de fazer acontecer coisas. Quer dizer, o cineasta também não é só uma câmara que vê e não é só alguma coisa que ele próprio depois retira da realidade. Isto também interessa à história oral, que é fazer acontecer coisas onde se revelam determinadas realidades, onde se revelam determinados diálogos. Por um microfone e perguntar o que é que o senhor acha disto não é a mesma coisa do que fazer acontecer coisas e ele dizer alguma coisa. E no filme do Rui Simões, neste e depois no São Pedro da Cova, é muito, muito evidente dessa forma. E é também marcar uma data a partir da qual se entrou num período, digamos, de normalização até 1984. E estes filmes são filmes de cineastas diferentes, mas que iriam um bocadinho no mesmo sentido. Temos ali o João César Monteiro e aqui o António Reis do Jaime. A forma de filmar é completamente diferente, mas as duas cenas são no panóptico do Museu Miguel Bomar, do museu agora
do Espírito Paulo Miguel Bombarda. Temos aqui depois os filmes que estão aí nas legendas, eu passo adiante para não demorar mais tempo, e a lógica é mais ou menos a mesma. E aqui, ainda no mesmo período, aqui também esta imagem, também há uma influência muito grande, acho eu, foi dito há bocadinho do Godard no filme do Alberto Seixas Santos, mas esta cena é muito semelhante com as cenas com todo o filme do Fortini Cani, do Straubing, que é de facto um autor a ler o seu texto continuamente, e o filme sai um bocado é filmar o texto, realmente é filmar o texto, mas na outra ponta temos o Manuel de Oliveira, que no Amor de Perdição, de certa maneira, e ele explica muito bem num texto, num videoclipe que agora está disponibilizado também na página de Raquel Rato, e ele explica muito bem o que é filmar um texto. E, de facto, o Amor de Perdição é um filme excelente para perceber como é que se filma um texto. E foi, de facto, isso que ele conseguiu fazer de uma forma, eu penso, muito mais brilhante do que a do Jean-Marie Estral. Em 1984, foi um ano excelente, foi uma colheita muito boa, como a Celice se vê, de vários filmes, e, portanto, podia-se dizer que estava tudo encerrado, e eu até, a revista do Cineclube do Porto pediu-me para fazer um texto, e que depois, aliás, o Pedro F. pediu-me para fazer uma sinopse, eu depois não tive nada a ver com o resto do filme, mas foi aproveitado para esta sinopse deste episódio, daquele conjunto que ele produziu. Estavam as contas mais ou menos feitas, entrávamos na normalidade e é caso para dizer nós, por cá todos bem, prestígio internacional, êxito de bilheteira, mas houve esta coisa trágica que é, a partir daqui, toda a gente aceita uma mania que eu acho que não tem fundamento nenhum real na prática, que é que há dois tipos de cinema português, há o cinema de autor e o cinema de bilheteira e o cinema comercial, digamos assim. Houve, de facto, um filme que teve um sucesso grande, e não foi só este filme do António Pedro Vasconcelos, mas isso não retira que os filmes não possam ser cinema de autor. O facto de terem sucesso de bilheteira não retira que possam ser cinema de autor. Nem quer dizer que o insucesso de bilheteira também tenha que ver com cinema de autor. De maneira que dizer que, ainda agora vi ali escrito, que agora com o novo secretário de Estado que vai tratar destas coisas, era bom ver para que lado é que isto vai cair. Eu acho que deve cair para os dois lados. É por isso que eu estou aqui a defender que o cinema português é um cinema plural, que não se tem que esgotar numa única fórmula que, digamos assim, que deveria ter qualquer coisa de mágico, e em qualquer das fórmulas há filmes melhores e filmes piores, e a qualidade dos filmes também é o que se deve avaliar de um ponto de vista da crítica. Aqui também era, neste texto que escrevi, falava do documento, isto também parece um bocadinho interessante para os historiadores, do texto e da ficção. A ficção é outra coisa e flui realmente, e de facto há uma falta de ficção no cinema português, seja mais de autor ou menos de autor, há qualquer coisa que parece não fluir como a ficção normalmente flui. Parece que há também um certo medo de existir, como diz ali o José Gil, isto é, os autores portugueses não se levam completamente a sério e, portanto, não colocam uma coisa que seja mesmo para enganar o público com a ideia deles, isto é, para fluir, para enquanto estão com aquele filme, se deixarem embarcar naquilo que o filme mostra, naquilo que o filme traz. E é pena porque ficamos encravados nisto, e eu acho que a crítica de cinema tinha a obrigação de refletir sobre os filmes que vão saindo precisamente nestas diferentes coisas, nestes diferentes pontos. Depois temos uma década seguinte com uma outra geração que entretanto aparece, João Botelho, João Canijo, Joaquim Sapinho, etc., mas que também estão um bocadinho ligados na minha perspectiva. Isto é artificial, como é evidente, mas estas coisas artificiais ajudam-nos depois a perceber a realidade de uma forma que pode ser mais estimulante para os novos filmes que se possam vir a produzir. E apareceram os verdes anos 80, na mesma... Eu chamei isto, é um artigo que eu publiquei numa revista que fazíamos no Porto nessa altura, A Grande Ilusão, chamei mesmo os verdes anos 80, e são filmes da mesma geração, que apareceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas que são já radicalmente diferentes e cujos autores também depois se distribuíram pelos tais 6 dedos da nossa mão, nesta minha perspectiva. E chegamos ao fim portanto, quando entramos na CEE, como dizia a canção do
do GNR, não aconteceu nada do que nós estávamos à espera que eventualmente acontecesse, porque, entretanto, a própria CES lançou nas grandes embrulhadas que decorreram com a queda também do Muro de Berlim, etc., com uma ampliação um bocadinho às 3 pancadas, e aquilo que era um grande sucesso da nossa entrada finalmente na Europa tornou-se uma aflição não muito depois. Curiosamente, estávamos outra vez em grande, outra vez na alta, com a Expo 98 e a 2001 Porto Capital Cultural e a moeda única, que íamos ser todos muito mais ricos, que isso nos ia enriquecer muito. E estávamos outra vez em grande quando a Maria de Medeiros fez este filme sobre a própria realidade, que não é... A isto eu não chamo um cinema lusíada. Este cinema é um cinema... É um docudrama, digamos assim, que mostra... É um filme com mérito, eu gosto do filme, mas que mostra o 25 de Abril mais ou menos como ele se passou, mas há uma coisa que leva até a darmos uma outra noção, um bocado utópica, àquela ideia que o Paulo Filipe parece que não tinha uma visão muito positiva desta ideia portuguesa da derrota. E há uma cena do filme em que um capitão de Abril fala da frase do hino que diz: contra os canhões, marchar, marchar. De facto, dá a impressão que essa ideia de que vamos marchar desprotegidos contra os canhões, para o bem e para o mal, parece que atravessa um bocadinho a ideia portuguesa. E chegamos agora é que estou mesmo a acabar, estamos a chegar a 2019. O que eu queria dizer é que continuamos. Nesta altura, o Vasco Câmara escreveu um texto que estava ali na slide anterior, no Caia do Cinema, já foi citado aqui também por Paulo Filipe Monteiro, que o cinema português tinha deixado de ter a reflexão sobre Portugal no seu centro. E tinha mais ou menos. O que acontece é que com a crise mundial, com a crise europeia, com a crise nacional e com um sistema de ocupação que nós vivemos durante os chamados anos da Troika, novamente se reativaram uma série de temas que nos dizem alguma coisa. E em filmes relativamente recentes estão, no meu entender, mais ou menos espessas os mesmos 6 dedos, e com filmes como A Portuguesa, por exemplo, que é um filme com um ritmo, mas com uma beleza muito grande, e que o próprio título já remete para a questão de Portugal, não é? Embora o texto original não seja português. O Raiva, do Sérgio Truffaut. Linhas Tortas, que é um filme que eu acho que as pessoas não deram a atenção que ele merece. Ele passou rapidamente pelo cartaz, mas que nesta outra linha, que é a linha da tal questão do Antonioni. Eu sempre gostei muito daquela cena do Profissão Repórter, em que a câmara roda e vai filmar o próprio repórter, que é o Jack Nicholson, não é? E é, no fundo, isto que também se percebeu com a ideia do realismo, é que não estamos só a filmar uma realidade, isso também tem que ver com a conferência de abertura que houve aqui no que diz respeito aos métodos do historiador. Não estamos só a filmar uma realidade, portanto, o cinema realista tem muito que se lhe diga e tem muito que refletir. E ao verificar que o cineasta está a filmar-se a ele próprio, em certa medida, mas também pode não ser uma coisa narcisista, pode ser uma coisa que tenha que ver com as angústias, com as questões que o próprio indivíduo tem. E este filme, Linhas Tortas, também me parece que hoje em dia mostra muito isso. Como aqui escolhi, às vezes não consegui encontrar as imagens que gostava de escolher de um filme muito diferente, mas também muito interessante, que é As Mil e Uma Noites, do primeiro, O Inquieto, onde o Miguel Gomes, de certa maneira, traduzindo um bocadinho esta noção de um cinema que tem muito para dizer, mas que não consegue dizer tudo aquilo que quer dizer, digamos assim, e que muitas vezes se vai adiando, do Paulo Rocha, o António Reis, etc. Aqui é a mesma coisa do cineasta que é apanhado e sente que o peso da sua responsabilidade é maior do que ele próprio consegue aguentar. E deixei para o final um filme que ainda está em cartaz e que é um filme que se poderia chamar o cinema crioulo, mas o cinema crioulo também pode ser uma espécie de outro cinema lusíada, porque tem muito que ver também com algumas características de todo o percurso português, e até esta frase do Mia Couto também
particularmente interessante, A Minha Pátria, é a minha língua portuguesa. E o crioulo é a língua portuguesa de outros. Tem muita... O filme eu acho que é excelente, acho que é o melhor filme do Pedro Costa. Já vi gente a comentar o contrário, porque acho que conta muito bem uma história, é um filme quase perfeito no que diz respeito em relação a todos os outros filmes dele. É muito menos a ilusão de que a câmara colocada pode ver coisas que nós não vemos com os nossos olhos. Aqui é a câmara colocada e é a história que é contada. E eu acho muito graça comparar este filme, sabendo que o Pedro Costa tem a referência principal dele é o António Reis, com o Jaime, precisamente, e na questão do crioulo. Se repararem bem no Jaime, é um filme que, como psiquiatra, também me diz muito. Como sabem, a Margarida Cardoso também é minha colega psiquiatra, e o filme mostra como, a partir da grafia, a partir de um texto, o texto se vai transformando em desenhos, em pintura. E numa coisa, portanto, numa expressão completamente diferente e lacunar. Provavelmente na loucura, como em experiências mais extremas, enfim, do que hoje em dia falamos de todas as populações que são desalojadas das suas próprias vidas, praticamente. Há todo um aspecto lacunar onde se perde parte da linguagem, ou parte da linguagem se transforma numa linguagem um bocadinho diferente, e isso também é muito importante para quem pensa fazer uma história oral. E era isto que eu tinha. Eu tenho o texto escrito, depois, se alguém quiser, podem me pedir que eu mande. É maior o texto. Vamos só sentar ali um bocadinho só para ver se vamos aqui só ver se alguém quiser fazer uma questão. Só pedia, se alguém quiser fazer uma questão, que venha buscar um microfone. Estão aqui dois até. É. Alguém quer fazer alguma questão? Façam lá, que não haver feedback é uma coisa muito má. Sim. Então, enquanto estão pensando... sim. Enquanto estão a pensar, eu nunca o conheci pessoalmente, como é que um psiquiatra, não sei, como é que nasceu o seu interesse pelo cinema? Não tem nada a ver com o facto de eu ser psiquiatra. Sim, claro, mas... Eu, quando escrevi o livro, ainda não era psiquiatra, já era médico, mas ainda não era psiquiatra. Eu só entrei no internato complementar depois. Portanto, são duas vidas paralelas. Quer dizer, aos psiquiatras até costumo dizer que eu sou tão bom crítico de cinema como sou psiquiatra, e vice-versa. Embora foi muito útil para a minha formação como psiquiatra. Ver um filme e escrever sobre o filme sem ter a oportunidade, agora tem-se muito mais de os rever, mas, quer dizer, ser obrigado a compreender uma história que nos é contada em ação, é muito parecido com aquilo que a gente tem que fazer como psiquiatra quando atende um paciente que nos conta, às vezes, coisas estranhas, mas que não deixam de ser criativas. Eu acho que os pacientes psiquiátricos, os outros também, diga-se de passagem, os não psiquiátricos também, mas os psiquiátricos podiam perfeitamente ser realizadores de cinema. Não digo o contrário, porque as pessoas acham que pode ser, ter uma interpretação que pode ser um bocadinho mais irónica, mas se calhar também davam uns bons pacientes psiquiátricos. Eu gosto muito dos pacientes psiquiátricos, senão não me dedicava a isso, como é evidente. Um bocadinho mais alto, um bocadinho mais alto. Muito obrigada por este encontro maravilhoso. Muito obrigada por esta apresentação, que foi fantástica, mas que eu vou precisar de digerir um pouco. Se calhar daqui a pouco já consigo falar. E agora aqui uma questão. Bom, embora tenha sido muito rápido, né, eu achei bastante interessante também essa passagem pela história do cinema português, com datas e exemplos. Eu não conheço muito bem o cinema português, sobretudo esses filmes que o senhor mencionou na apresentação, mas, com exceção do último, né, do Vitalino Varela, me corrija se eu estiver errada, me parece que o cinema português, dentro dele, há um certo vazio do que compõe
a história do povo português, por exemplo, com relação às ex-colônias, né? É um cinema português que me parece que pouco fala, pouco pensa nas ex-colônias, mas fica muito centrado, voltado mais para ele mesmo, sem levar em conta que houve, né, essa questão da colonização, da miscigenação da cultura, a partir claro, antes também, mas a partir das colonizações. É isso mesmo? Há pouca coisa sobre essa relação do cinema português com suas ex-colônias, ou é só impressão minha assim? A minha opinião é que há pouca coisa, quer dizer, devia haver mais, era natural que houvesse mais. Embora também, evidentemente, que também temos que deixar para as ex-colónias a reflexão que têm a fazer também nos cinemas deles. O interessante do cinema do Pedro Costa é que, por um lado, coloca muito essa reflexão, evidentemente, mas, por outro lado, generaliza também. As reflexões vão mais longe do que uma população necessariamente cabo-verdiana a viver em Lisboa. E eu acho que este filme é particularmente notável. Eu devo dizer que durante muito tempo não acompanhei a filmografia do Pedro Costa, tinha revisto agora, porque este convite também me levou a atualizar-me mais. Eu deixei de fazer crítica de cinema regular, mais ou menos em 2001, e agora estou a publicar uns textos, uma vez por outra, no Jornal Público. E, portanto, a gente, quando não escreve, mesmo sendo cinéfilo, acompanha um bocadinho menos. Mas tinha revisto há pouco tempo em DVD os filmes todos do Pedro Costa, que foram para mim uma bela surpresa. Eu tinha acompanhado até aos ossos, depois o resto eu perdi de vista. Mas acho este filme o verdadeiro filme que ele andava a fazer até aqui, na minha opinião. Claro que isto é discutível como tudo. Pode-se dizer, o Jorge Leitão Ramos, por exemplo, diz no que publicou no Expresso que o filme é pior porque ele falava da Wanda e falava do outro, e agora está quase como se fosse exibicionista, coisa que nem sequer é assim a característica principal que a gente lhe reconhece. Está agora a falar dele próprio. Eu acho que sempre os cineastas falam sempre deles próprios, mesmo quando falam dos outros. É sempre o olhar deles condicionado, e quando não têm essa consciência, ou quando não mostram isso, torna-se até menos interessante, porque, de certa maneira, estão a jogar um jogo que não levam até ao final. E, portanto, eu acho que este filme é muito interessante, mas este filme não é só sobre a questão, nem é principalmente sequer sobre a questão das ex-colónias, é sobre a questão de uma população que vive em condições... Sim, mas que por acaso são os cabo-verdianos, né? Que aliás, o Estado português. Outros filmes do Pedro Costa não são só cabo-verdianos, mas a verdade é que são as pessoas exploradas em todo o lado, são os verdadeiramente sem casa, com as casas em ruínas, pobres, expoliados das suas características, das suas identidades pessoais, até domésticas. O habitat do cinema do Pedro Costa é, de facto, muito estranho. Aparentemente o cinema não costuma mostrar. Eu vou fazer a pergunta. Eu só conheço a Susana de Souza Dias e o Pedro Costa, que faz esse certo diálogo, né, com o mundo das ex-colônias portuguesas. Há outros cineastas que o senhor conhece, que poderia me sugerir para conhecer, que abordem? Assim, de repente, não sei, mas estão aqui muitas pessoas que têm estudado. Margarida Cardoso. Mais alguma questão? Sim, o Rui Simões também tem, claro, olha que disparate. Está aqui o Rui Simões, que ainda hoje falou. Quase 50% são isso. Tem muitos filmes para escolher do lado, muitos filmes. Sim, porque daqui que chega no Brasil, infelizmente, não chega tanto, né? Chega o Pedro Costa, chega a Susana Souza Dias, mas outros não, pensamento brasileiro.
Claro, nós aqui também só seguimos, se calhar, o Walter Salles e não sei quem. E os outros todos não existem em Portugal. Portanto, o conhecimento do cinema no mundo inteiro é por vagas, e é por modas, e é por os festivais que lançam os filmes. Portanto, as coisas demoram, se calhar, tempo a chegar. Nós não conhecemos o cinema brasileiro, por exemplo. Sim, mas como eu estou aqui agora, tenho interesse de conhecer. Não, mas repare, eu acho que o cinema português até é muito atento às ex-colónias. Ao contrário do que possa parecer. Podem ser filmes que não têm a ver com esta perspectiva, por exemplo, do filme do Costa, por exemplo, ou da Susana, mas é o outro lado das coisas. Mas há muito, muito, muito filme. E cada vez há mais, estou convencido. Como? Há muitos documentários. Por exemplo, neste momento nós temos em rodagem, em produção, um filme sobre os fotógrafos de guerra e os cineastas que filmaram a Guerra Colonial. Esse é o tema. E é uma jovem, e é uma primeira obra. Eu já fiz várias coisas sobre... 2 filmes sobre a comunidade cabo-verdiana em Portugal. A Ilha da Cova da Moura e o Colá São João. Mas há mais. Como? Sobre o Brasil? Eu acho que sobre o Brasil temos o jovenzinho, o João Salavisa, por exemplo, que fez uma obra notável, e o Zé Barahona. Eu acho que essas coisas existem, podem não ser assim, não estão na mesma categoria, não estão no mesmo lance, é outro lance, é ao lado, é por ali, é por lá. Não, é os índios, por exemplo, não é o Dom Pedro ou a Dona não sei quantos. Pronto, não é óbvio. As coisas não são óbvias e eu acho que Portugal, como país responsável pela colonização, tem alguns escrúpulos em tocar num assunto onde gosta de ser delicado, de respeitar, de dar oportunidade aos outros, como diz o Roma, agora não somos nós, são vocês. Portanto, há aqui uma certa responsabilidade como português que nós temos em relação a isso tudo. E, portanto, não tratamos isso assim de ânimo leve. Tivemos uma guerra colonial, sabemos o que é que isso representa. Por isso há aqui... Nós somos muito responsáveis em relação a esse tema, eu acho. Mas muito interessados também. O Brasil já não nos diz nada, porque nós somos colonizados pelo Brasil, portanto já não é isso que nos leva lá, não é? Portanto, estamos à espera que os brasileiros façam filmes sobre nós, que somos colonizados. Eu acho que vamos ficar por aqui. E ainda não, é até às 6, mas pronto. Eu vou fazer uma sugestão. Não é agora, daqui a umas semaninhas, não é? Porque estou cansada e tenho que ir ver a minha mãe à Covilhã, que está no hospital. Depois eu vou propor aos oradores, todos, que se quiserem fazer a vossa publicação ser publicada, decidir se a publicamos na plataforma, tinha logo muita visibilidade, do que fazer um livro, não sei as dificuldades que isso trará. Não estou dentro desse assunto, portanto, mas depois eu entrei em contacto com vocês. O Rui Simões acho que foi o único que não viu aqui o teaser. Queria-me despedir e podíamos ver o teaser pela última vez, já agora o Rui Simões está aqui, vê, e queria-me despedir e espero que para o ano que haja o 3º encontro internacional, não sei aonde, mas espero continuar e que este ano zero, que eu também lhe chamei o ano zero, ao meu projeto, que seja o primeiro de muitos outros. Obrigada a todos. Era um episódio em que eu tentava
explicar a gênese da Manhã Submersa. Foi nas ideias libertárias que eu encontrei alguma identificação e não nos partidos políticos. Se não fosse realmente essa fase, eu acho que tinha desistido. E montei quase todos os filmes portugueses feitos nessa década. Nessa altura, para mim, o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma. Parece que foi há um século, bem sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem, eu não tenho muita dimensão do tempo. A ideia de fazer cinema estava um pouco abandonada, não é? Este período de nunca mais poder ter acesso a um subsídio foram só 22 anos. O filme As Armas e o Povo reuniu praticamente todos os realizadores e técnicos que quiseram aderir ao projeto. E onde nos juntávamos, o Alberto Seixas Santos era um bocadinho mais velho que nós e era de todos o único que já tinha alguma experiência porque tinha estado em Paris. Deu-nos a conhecer os caídos de cinema. E no 25 de Abril, o Costa e Silva emprestou-me a câmara de 16mm na mão e disse: vai para a rua filmar. Assim fiz. Eram coisas, isto é uma coisa que eu vou dizer que não se devia dizer, eram coisas que, sendo apresentadas agora, se calhar, eram grandes obras-primas. É como certa pintura que a gente olha para aquilo e diz: mas como é? E como éramos um grupo muito forte, que íamos todos aos cinemas, escrevíamos, conversávamos, depois passámos a encontrar no Vavá, encontramos pessoas como o Fernando Lopes, o Pinhateles, o António Macedo, o Paulo Rocha, nomeadamente estes que começaram a fazer cinema. Facultou equipamentos e película, portanto alguns meios, e entretanto começa a RTP, e é aí que eu entro, que eu ganho o primeiro salário da minha vida. Não é? Havia realmente era um poiso habitual de realizadores ou de futuros realizadores. Utilizávamos muito filmes europeus, numa altura em que estava a despertar o cinema novo, e os filmes eram sempre um pretexto para debates intermináveis, até porque nunca ninguém se punha de acordo sobre os filmes. Falar do cinema português é muito difícil porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80 e depois com esse karma do Quilas eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali 3 personagens pouco mais ou menos no mesmo registro. Havia cerca de 100 funcionários públicos que foram fazer o curso para realizadores, anotadoras, técnicos, por aí fora, tudo. E eu escolhi a realização, efetivamente, porque gostava muito da escrita, e escolhi a montagem. E daí nasceu o filme Cravos de Abril, que foi exibido no 1º de maio de 76. Grande parte da sustentação dos cineclubes era uma sustentação política. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer porque os senhores que detinham as salas queriam que o filme fosse embora, porque o filme era de comunistas e eles não queriam o filme na sala, e o que acontece é que o filme é tirado das salas e nós temos um prejuízo monstruoso onde nunca mais nos conseguimos repor. Demorámos anos a pagar a Atobis e aí eu tive que ir trabalhar para o animatógrafo. Tinha diariamente a impressão de que o projeto avançava 1 centímetro por ano. Eu sentia-me como se estivesse a empurrar uma montanha 1 centímetro por ano para fazer andar o projeto. E depois iam para os cinemas de reprise, chamados cinemas de reprise. E depois iam para a província, e depois iam para as colónias. E portanto, a censura deixou passar o filme sem cortes para a sessão no satélite. A partir do momento em que se o satélite, ele tinha que acabar esses cortes. E isto é, no fundo, os Verdes Anos também é isso. E depois acaba por ser o primeiro filme mais importante do cinema português. É um lançamento importante porque, no fundo, tem um realizador que quer fazer diferente, um produtor que quer fazer diferente e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Olha, havia
pessoas que sabiam exatamente o que queriam e como é que faziam. António de Macedo pode-se ou não gostar da temática dos filmes dele, mas era um técnico fantástico. Ele sabia exatamente o que queria. E há um outro, que ninguém diga a ele que não se pode fazer. Chama-se António da Cunha Teles. Em 1993 é a data em que se consolida com a Time Warner a fusão dos grandes grupos de eletrónica, telecomunicações, imprensa, televisão, música e cinema. Aquilo a que viria a chamar-se o multimédia. E a partir da criação do multimédia, o cinema nunca mais voltou a ser o que era.